Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar falando da tabela periódica, né? Da periodicidade dos elementos. Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês algo que vocês já conhecem, né? Uma fruta e uma maçã. Aí na imagem do monitor de vocês devem estar vendo só um plano dessa maçã. Porém, dependendo do ângulo amostral que eu mostro a maçã, vocês conseguem captar no seu senso comum, nesse conjunto de conhecimentos, que ela tem... Deixa eu ver aqui. Que ela se desexpressa com várias dimensões, né? E aí nessas dimensões que ela se desexpressa, né, a gente pode estudar ela nos seus cortes. Uma vez que eu posso referenciar aqui como a face anterior, né? A gente pode colocar aqui, ó, fazer uma intersecção aqui, ó, para dizer que é antes. Aí eu marco aqui, ó, essa é anterior. Então isso que significa que essa aqui é a cabeça dela, né? Essa aqui é onde que tem olhos e tal. E aqui é a parte super inferior, né? Então tem a parte anterior e a parte posterior. E aí tudo que está do lado dela é a parte do lado, né? A gente chama essa parte aqui de sagital, né? Mas é o plano medial, né, também. E aqui a face inferior, né? Aqui a gente tem a parte superior, a parte inferior, e aqui o caminho para chegar nessas partes. E eu tenho um instrumento de corte. Aqui a gente tem a parte inferior e a parte anterior, né? Anterior e posterior. E aí eu consigo mostrar para vocês agora com mais detalhes esse objeto, que é uma fruta. E a investigação, ela faz isso com o objeto. Ela pergunta o objeto a partir de uma instrumentação. A primeira instrumentação, ela parte dos sentidos, né? Eu cheiro e desinstalo o cheiro, cheirando várias vezes, ó. Aí eu cheiro assim, eu cheiro aqui, eu cheiro todas as diferenças que eu encontro nela, eu cheiro. E aí eu faço desvios dos cheiros, né? Então tudo isso aqui é uma pesquisa que desinstala para mim conhecimento, por causa da variação da dispersão que concorre com a pressão gradiente do ambiente. Logo, eu olho também e eu consigo olhar e aprofundar o olhar, ou desaprofundar o olhar e mudar os ângulos amostrais do olhar a partir do desenvolvimento das minhas operações. Então existem os contornos mecânicos e eu consigo também tatear esse objeto, fazer os tatos e as descompressões desinstaladas nesse tato, e eu desinstalo esse tato a partir dessa superfície e administro aquilo que me contagia, né? Que me diz determinados movimentos.
E isso a gente já tem um programa de superfície de conhecimento aqui. E agora eu consigo também ver se tem algum barulho, alguma coisa que desacordou a instalação reminiscente. E isso aqui já me diz conhecimento. Se por acaso eu pegar uma outra dessa e tiver um barulho diferente nessa minha pergunta, eu vou construir uma diferença nos programas de adequação que me fazem comparar esse com o outro. E aí agora pegando um instrumento, né, e utilizando ele para cortar, eu posso fazer vários tipos de corte nessa integral, nesse agente de integralização de uma árvore que a gente chama de fruta, que é a frequência de uma árvore, do produto de uma árvore. E aí eu vou fazer a interseção nessa matéria agora perguntando a ela sobre esse parâmetro, o parâmetro da serra. E aí eu vou perguntar a ela se eu consigo serrar assim? Não. E assim? Ah, legal. Qual que é a melhor forma de eu administrar essa relação? E opa, a gente conseguiu fazer essa intersecção com o instrumento e revelar o interior ou uma parte do seu interior, um complemento. Então isso é complemento disso. Como eu sei? A partir das suas superfícies anteriores e posteriores, né? Então olha cá, posterior, se eu tirar isso aqui, ó, ele diz complemento. E aí existe um complemento revelador em cada pergunta que eu faço na matéria. Outro exemplo é isso aqui, ó. Eu posso cortar essa matéria de frente para trás. E aí esse corte vai me mostrar o interior dessa matéria também. E aí o ritmo interiorando dessa matéria. E aí eu como é que eu sei que eu gero complementos, né? Por causa da integralização das dispersões que concorrem à reformulação de estar na integral do ambiente. Ou seja, a expressão ela desconstrói e reconstrói sobre o fundamento das referências, né, anteriores. E aí, anteriorando, né, a gente consegue perceber a similaridade, valores de padrões que nos mostram os dizeres simpáticos, né, que são as simetrias, né? Então a gente tem os valores simétricos que disparam em nós as confirmações, né, desse conjunto, se a gente unir. E aí a gente tem um corte mediano, um corte axial, e aí agora nós vamos fazer um corte coronal. O corte coronal ele corta de frente, corta o perpendicular ao eixo, né? Ao eixo medial. Então você tem o eixo medial aqui, ó, e aí perpendicularmente a gente corta, qualquer corte a gente chama um corte coronal, e a gente vê o interior, porém em uma outra resolução, né?
a gente tem cortes de frente para trás. Nenhuma estrutura que diz uma integral de uma Esse é um produto de uma que é integral à natureza, que se inseminou por variações da natureza, que esse produto consentiu estabilidade para se desimportar nos seus dizeres, né, nas suas expressões. Então, esse ser, essa entidade, ela participa da nossa, e ela é um conjunto da nossa, né? Hoje utilizamos ela para sobreviver e nos desinscrever, né? E tudo isso aqui que eu mostrei são técnicas de lógicas operacionais para fazer perguntas nas matérias e desescalá-las para poder conhecer os fundamentos interioranos de suas fundações, né? Então isso é como se eu viajasse na desintegração dos conhecimentos da matéria para reintegrá-las num plano que eu digo a mim mesmo que conheço, por partiturar todas as percepções que me fazem conhecer esses atentamentos, né? Então, de um descaminho, eu faço um caminho que me surpreende no sentido do conhecimento e desaperta o consensamento de eu não ter conhecimento. Logo, conhecendo, eu afirmo um elo de entidade natural, os valores comuns que fazem nas frequências dos seres vivos um serviço de se expressarem sobre a forma que o são. E assim eu consigo determinar sobre esses seres e essas utilizações dos seus produtos uns serviços que me fazem superar os desânimos, né? As falhas de conquistas por bases de estruturações de porquês. Então nós somos fregueses de porquês e nos embalamos em porquês já disservidos para poder tentar fazer processos de expansões com os nossos movimentos de razões. E desassociando essas razões, nós temos o que a gente chama de relações ecológicas. O ecoar é o sentido que deplora uma onda que sofre colisão com outra, ou com outras estruturas de ondas, uma vez que tudo tem integrações de ondas nas suas periferias, nos seus contornos. Isso é as camadas eletrônicas das suas expressões, que descolorem e contornem as matérias. Logo, elas são vivas e materializam algo para a gente. E nesses desvios que discurtam com as ondas que a gente emite, existem guerras que fazem as contrações
reconhecerem a honestidade, a justiça, a união. E essas guerras estão em toda parte, principalmente nessa parte que vos falo e nos interiores dela. Porque o sentido da guerra é você conduzir movimentos, interpretá-los de forma que essa condução, esse gerenciamento vai ter e obter razões de conhecimentos que fazem o complemento adequado. E nesse complemento adequado, a gente consente as desestabilizações, as estabilidades, com várias interferências de projeções, né, que fazem da composição características elementares da matéria. A própria ecologia é porque se eu mando um pulso com uma força, o ecoar dele decai em exponencial da instrução ambiente que lhe descintila o eco. E o eco ele se destoa e reverbera-se na natureza de uma fonte. E quando a gente tem um meio que despropaga bem essa fonte, esse eco ele se despropaga com maior relação de desenvolvimento. Logo, existem as adesões ambientes que qualificam o poder do ecoar da fonte. Se essa fonte não é bem adequada às relações do ambiente, é porque esse ambiente tem muitas interjeições para com os riscos que essa fonte emana. Logo, o ecoar dessa fonte vai ser diminuta, vai ser bem baixo. Porque vai sofrer interferências do meio. Vou pegar um exemplo para a gente. Bom, agora vocês veem um meio muito diferente do nosso, onde os ecos das energias são expulsadas a partir das energias das espécies que capturam sobre o Sol e sobre bombas de oxigênio, ou até mesmo plantas que desbombeiam oxigênio a partir das suas adaptações. Toda essa manteidora se recicla a partir de situações expansivas que fazem nos interjeitores desses ambientes adaptações convividas. E a isso a gente chama de relações. E sobre essas relações, colocando a profundidade ecológica, no sentido das ondas que dizem propagar sobre as interjeições com qualidade ou com falta de qualidade, essas ondas que expulsam nessas superfícies do ambiente provocam modificações nos ambientes e nos eixos cognitivos dos ambientes, ou seja, os animais vivos que
distendem as exponenciais das suas reafirmações ambientes, pois os seres vivos, eles são deplorações harmônicas que buscam a constante das suas harmonias nessas integrações. Logo, o ambiente precisa se preservar para ajudar e facilitar o desenvolvimento dessas espécies no meio ambiente. E tudo isso está desacordado nos desencadeados que funcionam na bioquímica. E a bioquímica só é conseguida a desestruturação dela a partir desses movimentos de divisões. E o ser humano, sobre o apuramento sensitivo, ele conseguiu formar, sobre as influências das interjeições do meio, meios melhores para investigar essa bioquímica. Porque a bioquímica, ela é a desadequação de um sistema vivo sobre a interjeição de um componente químico com uma proporção maior que descompete com as outras proporções desse organismo. E aí, nessa competitividade proposta por uma proporção maior química, o organismo biosintetiza formas de instalar mecanismos de descomprimentar e se desadequar a esses consumos para se manter vivo, para esse dígito químico sob proporções superiores, competindo com as proporções do organismo, não lhe afetar no sentido de sobrevivência. Então, o organismo ele triangulariza um órgão, ou distende outro, ou faz promoção de impulsos cerebelais, e ele se desorganiza todo em função das soluções para esse composto químico administrado. E quem mais faz isso é o meio ambiente e os intemperismos físicos. E sobre essas relações, a gente tem várias relações ecológicas que a gente consente dizer harmônicas e inarmônicas, intraespecíficas e interespecíficas, ou seja, relações de seres da mesma espécie dentro das suas espécies, ou interespécies, ou de uma espécie com outra espécie. Só que é inegável afirmar uma relação interespecífica em um ambiente aberto. E mesmo em ambientes fechados é muito difícil você colocar um critério de afirmação contida nessa interespecificidade. A interespecificidade, ela desacordou bem na construção nos processos sexuais que fazem produtos, né? Porém, todos os processos sexuais que fazem produtos são distendidos a partir das promoções que os seres que vão se reproduzir sofrem no ambiente. Então, toda a relação, de um modo geral, é consentida em todo o universo. Ele tem mais regido por interespecificidades, colocando todas as bases de desentoar o sol sobre
os rearranjos moleculares das espécies em seus ambientes e em suas adaptações. Porém, quando a gente verge esse olhar científico, é para resolver as resoluções de olhares para criar gradientes de focos contidos nas interpretações de espécies semelhantes, né, que se relacionam entre si ou com o ambiente, mas porém eles desinformam a si mesmos, porque eles reproduzem sobre as mesmas espécies, né? Então tá aí um olhar diferenciado nesses padrões de adaptação. E agora a gente vai cortar ainda mais a comunal que arca com toda a materialização de espécies dissolucionando as forças que o Sol entorna na gente, que o Sol debate na gente. E nessa escala que desarca esse eixo, a gente tem as justiças desse eixo, que são os elementos água, terra, fogo, ar. E desses elementos, as expansões de proporções que fazem interpolarização nas espécies em rejeição ou adaptação nos meios que mais expressam esses veículos, ou seja, essas entidades que desintegram tudo na natureza em proporções diminutas ou maiores nessas escalas de arcos, conseguimos sobre essa disregência valores de criterização harmônica, de resolução. E aí, descomprimindo essa resolução, a gente consente buscar as realizações dos elementos que mais estão presentes nessa coordenada de formar esses vários biotipos. E aí você tem, né? Se só a gente tem a água, terra, fogo, ar, e a gente tem vários tipos de escalas dessas massas que se transformam sobre as energias e os seus ambientes de interjeição e adaptação sobrevivente. Cara, a gente precisa de estruturas de matéria semelhantes também, que fazem interespeciações em nós para nos admitirmos vivos. E a isso a gente tem as células. Mas menor ainda do que as células, a gente tem as desadequações das células. Estão dividindo essas células. Nós chegamos no modelo atômico. E como desofender esse modelo atômico de forma que conseguiremos respostas para as nossas resoluções de dúvidas, né? Uma vez que a gente quer conhecer a nossa familiaridade com o mundo cada vez mais
íntima, né? Então, dentro da produção da familiaridade, a gente tem o que a gente chama de a desreprodução dos elementos de intercepção harmônica, que a gente desacorda como arcos orais ou as discoações de produtos. Foi o que eu mostrei no começo do vídeo. E esse desacordoar, ele desengrada todas as porções possíveis em uma estrutura investigativa. E aí a gente descobre conjuntos de valores. E a gente cobrindo esses conjuntos de valores, a gente chega na genealogia. A genealogia é um varal que desescala a sua realidade no presente, buscando a segurança dos passados, né? E aí as espécies dos passados que passaram entre as genealogias, suas frações de relações ecológicas e todos os seus mandamentos de desenvolvimento para consentir-se vivo, no sentido de significar familiarizações, nós conseguimos chegar no que a gente chama de plenologia, que é o conjunto das lógicas na plena definição de harmônicos, né? E os diharmônicos, eles são assim, ó, harmônicos. Eles são o que a gente chama de onda. E a onda, ela super é prevista, porque a gente está banhado de ondas atmosféricas. Então ela é muito prevista, que ela tem uma conformação de previsão. A onda, ela é prevista porque ela sempre é uma onda. Então, o que nos desafia é descobrir as características das ondas que os indivíduos suportam. Nós, seres humanos, a gente suporta em mente as reminiscentes ondas em determinadas frequências. Logo, nós descoamos as integrações de determinadas linhas de ondas que o Sol derrama em nós. Porém, muitas das ondas que o Sol manda, a gente não se carrega delas, a gente apenas despede elas e sofre o despedir dessas ondas. Porém, essas ondas que a gente despede, outras ondas diminutas sobre essas desescalares encontram as ondas previstas e se desinformam a partir delas. Por isso, o Sol, ele é o desescritor de tudo, por conta das ondas que procuram freguês. Então o Sol está sempre procurando freguês para sua onda, mesmo que ele precise de renovar ou reconstruir fregueses mais adaptados para os desvios de suas ondas. Entendem? E olha só, aqui a gente tem uma onda, a onda solar, e aí as ondas do solar decaindo na atmosfera e desextraindo-se sobre as vibrações que dizem para nós diferenciação atmosférica. Conseguem ver a guerra e o cabo de guerra?
Bom, e para continuar o estilo de vídeo, para mim não me perder muito aqui no diálogo, nessa retórica, linha de raciocínio e aprofundamento nos apuros das plenologias, porque a plenologia ela parte do harmônico, né? da circunferência, da integralização dos ultrajares enérgicos. Então a gente sempre colhe e desultrajar esse colher. Quando a gente quer colher mais, a gente desexpande a nossa massa de ultrajar para descolher mais. Existem várias formas de desexpandir, ou respeitando os harmônicos e desmolecularmente se integrando para poder laboriosar mais superfícies harmônicas de energia nos espelhos dos espíritos que nos revelam movimento e escolhas, ou a gente apenas aumenta as superfícies de contato para poder colher mais energias, né, em outras modulações delas. Vejam, a maior energia que a gente tem é essa, a energia das vibrações. Ela nos alimenta, pode ter certeza. E as outras energias, elas são diminutas, difractadas desses harmônicos que o Sol representa. Não só o Sol, mas o Sol no desgradiente de todos os elementos. Porque o Sol desbanda todos esses elementos por reajustes da Terra sobre a sua integridade. E aí eu vou falar com vocês hoje, né, sobre essa família aqui, ó, grupo 7. Pessoal, nesses processos de reafirmação dos seres vivos na natureza, existem elementos que primordialmente sobrevivem porque eles não precisam de amparo, eles são os de-amparadores. E todos os seres vivos têm esses elementos. E esses elementos são de-amparadores do Sol. Porém, a gente tem desses elementos diferenciais e até sintéticos. De amparadores do Sol são elementos que dizem se acoplarem em um modelo harmônico que se torna que suporta a energia na sua expressão única. E aí a gente tem os elementos, né? Os átomos, e nesses elementos a gente destaca eles pela sua harmônica de expressar em integridade, de se associar em uma unidade entre a composição de todas, um valor, né, um valor de massa, de energia, de atividade. E aí esse valor a gente compreende aqui, ó, nessa tabela. E o primeiro elemento da família 7, que a gente, dessa genealogia de descobrir a natureza, que nos descobre, é o manganês na família 7b.
ele tem o seu desexpressar para nós, nessa cientificação, o conjunto dessas letras. Manganês, que desimporta em nós na trissílbica, né? Eu consigo desimportar ele, ressoando ele em 3 sílabas, porém esses gradientes de sílabas me entregam uma fluorescência dessa composição. O M, ele despressiona a visão em uma atenção que fez uma reação de onda, né? Então, a atenção em uma onda, na transmissão de uma onda. Então, a gente tem uma visão que desafina a atenção de uma onda. E essa tensão de uma onda, ela descarga sobre a atenção. Então, ela tem uma inscrição, né? Um efeito, um movimento nessa onda. E aí esse movimento ele é levado sobre a onda a desescalar um efeito de acento circunflexo, ou seja, um acento que desamassa a coluna. Desamassa a coluna ou desparametrifica por utilização. Então é como se fosse um peso sendo levando a uma afirmação vetorial, né? Vamos ver aqui, manganês. Vamos desusar aqui, ó. Manganês. Manganês é um metal cinza claro que não ocorre na forma pura elementar, mas combinado com outras substâncias, como o oxigênio, o enxofre e o cloro. Processos naturais e a atividade humana são capazes de modificar compostos de manganês. Bom, então esse manganês ele é um integrador. A gente pode colocar aqui, ó, integrador, porque ele não ocorre na forma pura, né? Ele apenas tem na expressão como uma substância de combinação. Aqui. E é um metal de transição. É utilizado em ligas. Ligas são metais com propriedades metálicas que contêm 2 ou mais elementos químicos, né, principalmente do aço e também para a produção de pilhas. Descoberto em 1774. É o 12º elemento mais abundante da crosta terrestre. Olha, isso é uma informação muito potente. A abundância, né? Vamos pôr aqui, ó. Integrador abundante. O processo de fosfatação com manganês é usado no tratamento contra ferrugem e corrosão do aço. Então ele também é utilizado como intercessor de reações de intemperismo. Dependendo do seu estado de oxidação, os íons de manganês possuem cores variadas e são poderosos oxidantes. Logo, ele se torna nessa combinação
produto de investigação de produtos. Então, existe uma recombinação desses elementos para poder perguntar. Então, são elementos, então, ó, mais um aqui, ó. Elementos são padrões de conhecimento que desintegram o conhecimento a partir da sua composição. Porque quando se tem determinado elemento conhecido, a gente acaba conhecendo, né? Então, por exemplo, se a gente conhece, quando a gente investigar algo que já conhecemos, acelera o processo de conhecimento. Porém, a gente tem aquela coisa de que a gente conhece tudo, porém em proporções diferentes. Então, nós conhecemos tudo, conhecemos todo o universo, porém em proporções diferentes, sobre referências de comparação. Alinhar essas referências faz aumentar o foco de resolução nessa conjunção construída. E aí essa interpolarização, essa conjunção acadêmica, ela eflui nesse modelo de padrões, né? E a própria tabela dos elementos é um modelo, né? Um modelo de padrões que dizem conhecer elementos que fazem operações com outros elementos para formar as matérias. Bom, manganês, então, ele está presente, porém ele é extraído a partir de outros minerais, né? A gente já viu isso. Deve ser muito interessante fazer cozinha com esses elementos, ou seja, trabalhar eles de forma a encontrar valores, né? Porém, a gente precisa de ter ferramentas para conhecer formas até mesmo de desenvolver novas ferramentas, dependendo das perguntas que a gente vai fazer com esses elementos. Mas me parece que esse manganês, né, com o símbolo Mzinho, ele é retirado em rochas e é usado na fabricação de ligas metálicas, especialmente aços em pilhas, palitos de fósforo, vidros, fogos de artifício, na indústria química e de couro,
e têxtil como fertilizante. Bom, muito interessante. Manganês. Agora a gente fala do tecnécio. Vamos ver o que o tecnécio é. O tecnécio é um metal de número atômico 43 que tem grande utilidade na medicina nuclear. Foi o primeiro elemento a ser produzido artificialmente. O tecnécio foi o primeiro elemento sintético da tabela periódica. Ó, que legal. Então vamos ver primeiro aqui a arcodologia, né, oral. Beleza, nécio. Então aqui a gente tem uma afirmação de uma ejeção de uma soma. Uma soma que vai sobre o conjunto escalar Czinho, afirmando uma escalação com um acento circunflexo, ou seja, ele vai buscar uma circunferência, uma harmonia do C que desflexiona, né? Desflexiona um organismo, né? Um sistema tecnésio. Então, essa desafirmação no organismo dessa técnica faz uma atividade, uma porcentagem de atividade. E aí vamos ver, né? É um metal, né? E é utilizado na medicina nuclear. Para descobrir, né, esse elemento, ele tem a sua participação no organismo, uma vez que utilizam o tecnécio de uma forma metaestável para poder desestabelecer a estabilidade concorrendo com o organismo. Essa desestabilização com propriedades radioativas fazem com que o organismo se obrigue a essa reação, ou seja, faça o que a gente chama de circunflexão, né? Esse circunflexão prender o Czinho que vai flexionar no organismo, né? Então é como se fizesse um muque e mantesse o muque, né? Ou fizesse uma constrição que aumenta a pressão, e esse aumento de pressão faz com que uma maior atividade seja emanada para aquela região. Ou seja, ele cria um gradiente de polarização que faz com que essas descargas superiores à metaestabilidade do tecnécio estabeleça atividade em determinado órgão. E a atividade é isso aqui. Se eu conseguir dividir mais as ondas, eu tenho uma onda, eu tenho uma corda cheio de onda. Você entende? Então 99 ondinha em uma corda é muita, não é? Se eu tenho uma onda
já é suficiente, né? Se eu desescalar 99 ondinhas em uma onda, eu não vou ter muita. Mas 99 não é par. Se não é par, o pulso ele volta contrário ao pulso que eu mandei. E essa contrariedade é a ionização. Então, se eu mando o pulso para um determinado órgão e ele bate nesse órgão, ele vai voltar desbatendo aquilo que eu mandei ele bater. E aí agora você entende a radiação. Espectro. E o que é o raio-x, então? Bom, o raio-x é apenas uma onda muito dividida, né? É uma corda muito dividida. Vamos ver aqui, ó. Corda em circunferência. Ó, é uma corda muito dividida. Se aqui eu tenho um organismo, né? Vou fazer os cortes para você, como na maçã que eu mostrei. Vamos pegar então aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E aí a gente vai chegando nos superiores das coisas, né? Vamos pegar aqui vamos pegar um completo para poder dizer desse completo aqui. Eu gosto dessa imagem aqui, eu já usei ela num vídeo. Então ela já me é absorvida bem. Porque eu já olhei para ela uma vez e olhar para ela de novo fica tranquilo. Então eu prefiro ela. Então aqui, ó, eu tenho essa circunferência e agora eu tenho um átomo. Vamos pegar um átomozinho aqui. E esse átomo, ele vai representar qualquer elemento, porque ele desintegra sobre esse átomo a um elemento, né? Então, todo elemento na natureza ele vai desescalar sobre esse átomo. Consegue ver o átomo? Então, nessa desescalação, a gente tem os conjuntos das semelhanças, né? O desescalar de um átomo é a partir dos conjuntos de semelhança. O desescalar de um átomo é a partir dos conjuntos de semelhanças. As energias fazem elos de semelhança e decaem sobre a proporção que a fonte emprega em algo. Então aqui a gente tem o algo e o empregar da fonte em um algo. Beleza. O algo pode ser o alvo, né? Vamos pôr aqui o alvo. Vamos pôr assim que vai ficar legal. Alvo. Vou tirar esse aqui que eu vou usar. Vou preferir usar esse aqui. E aí, bom, se a gente tem as semelhanças e a gente tem, né, as ondas solares que desensolam em nós, todas as vibrações, a gente se alimenta e diz movimento a partir dos coeficientes que permitem desescalar essa propriedade, essa lei. Pois essa lei consegue discernir-se nas conjunções dos elementos e se desexpressar a partir dessas superfícies de movimento, que são circunferências, né? E a gente tem um núcleo,
E aí a gente tem as camadas de desexpressão desse núcleo, né? Vamos aqui, ó, formas. Então vamos desescalar aqui, ó. Eu tenho um núcleo, então, e aí ela falou aqui, ó, energias nucleares, né? Vamos voltar aqui, ó. Tecnésia. Isso aqui é cintilografia óssea, porque o osso ele vai sofrer modulação enérgica a partir de um vetor, de um marcador de osso. Como é que você marca o osso, né? MdP. Tecnécio é um metal, então aqui, ó, foi o primeiro elemento a ser produzido artificialmente. O tecnécio foi o primeiro elemento sintético na tabela periódica. Cara, se eu falar com você sinteticamente, se eu falar com você o que é um material sintético, eu vou pegar assim, ó, bolas. Ora, bolas. Isso aqui não é um material sintético? Não tem um tecido, não tem um padrão, né? Não roda nenhuma quadra, né? Se você emitir uma força nela, uma expressão nela, ela não vai sofrer essa expressão e vai desexpressar. A mesma coisa acontece com essa relação de harmônicos, né? Porque imaginam vocês a atividade que você chuta a bola, ó. O átomo chutou a bola, pim! Aí a bola foi e ela foi, parou aqui, ó, pluk. Só que se tem algum intercessor aqui, ó, se eu tenho um intercessor dessa bola, o átomo ele chuta, pum, aí a bola vai bater aqui, pum, e ela pode sofrer um desvio, né? Vir pra cá, ou até mesmo voltar. E aí, tudo isso aqui, ó, essa bola, eu posso sintetizar ela e eu posso desafirmar ela tanto em você que o seu organismo vai consentir essa afirmação a partir das contrações, dos movimentos de contrações. E esses movimentos de contrações que o seu organismo faz são laboriosações das ondas, e principalmente as ondas harmônicas, que são músicas, né? Aqui vocês estão vendo aqui o feedback do meu streaming de música, que é o Music YouTube. E aqui bom, aqui vocês podem ver que essas músicas são sintetizações de harmônicos, de ondas. Logo, a minha utilização com elas faz rimar na minha mente. E o tanto que eu faço com elas, o tanto de treino, cresce a minha superfície de adesão a elas, né? Olha o gráfico meu. De tanto que eu escuto a música, né? De tanto que eu escuto elas ficam marcadas aqui no meu gráfico. Ou seja, na minha área de feedback primário. E olha aqui, ó. Se eu chuto muito a bola, né, o organismo ele vai sentindo, e aí ele se amassa para essa bola. E aí todo esse amassar faz isso aqui, ó. Ele consegue meio que sintetizar o efeito da bola, né? Por mais que não seja a bola, ele consegue sintetizar e criar um varal de sintetizações que essa bola fez. Opa. Cria tanto que eu nem preciso colocar a música ou eu nem preciso jogar a bola. Só eu falar alguma coisa que desveste a energia que eu emito ou que a bola faz, ele já consente e já afirma que a bola tá como um fantasma, né? Como um espírito. Ele afirma. Porque ele sintetizou a integral
de disservir esse músculo, ele sintetizou a integral de servir o desespelhar desse chute de átomo. Logo, ele conseguiu capacitância para poder encontrar as marcas que essa coisa faz e andar por elas, né? E aí a gente tem um músculo desmarcado, um músculo orientado. E aí no organismo a gente tem vários tecidos. Vamos pôr aqui, ó, tecidos do organismo. Isso em todas as espécies, viu, pessoal? Então olha só, o corpo humano é formado por 4 tipos de tecidos: tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E todos esses tecidos, eles têm um feedback com essas ondas, que são desintegrais, né, a partir dos elementos, e que descomporem os elementos, né, principalmente os elementos sintéticos. A artificialização de jogos, né, que desplacarem e desfazerem as pessoas se sentirem bem quando os seus times marcados de placar ganham. Agora a gente vai entrar no raio da corda, né? Vamos pôr que esse diâmetro aqui, que expressa esse harmônico, está para com essas energias aqui, ó. E esse é o relógio orgânico, isso é um organismo. Vamos pegar aqui. Não, anatomia. E isso significa um organismo, entende? Né? É um harmônico, porém que diz ter harmonia própria. Um harmônico que não tem harmonia própria são esses aqui, ó. Né? Então olha só, um harmônico que não tem harmonia própria é um harmônico que é a primeira lei de Newton, né? Qualquer corpo jogado no universo, se não tiver nenhuma resistência, ele vai continuar indo, né? Um pouquinho, ó. Primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Seu enunciado traduzido, não. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que haja uma força contrária. Ótimo. Então nesse modelo aqui de observação, colocando isso aqui, ó, como um corpo, esse tem harmonia própria. Por quê? Porque ele diz onda fechada. Então ele tem um diâmetro próprio. Um que não tem corpo fechado, ele é diametralmente propagado. E esse é o Sol para nós, em referência a nós. O Sol ele tem sua harmonia própria, porém ele desenfonte em nós, porque ele tem excessos de vibrações em seu encontro com a vida. E aí esse excesso ele nos carrega e a gente se adapta por adestração, né? E olha só, sobre a onda, ela chega assim, ó. A onda, essa onda, ela é assim, ó. Ela é número 1. Porém, todas as intercepções do homem ondulam a onda e ela decai sobre a exponencial. Então, decaimento exponencial de atividade.
Ó, decaimento exponencial funciona através da aplicação da função exponencial, que descreve a diminuição de uma quantidade ao longo do tempo. Essa função é caracterizada por uma constante de decaimento. Então tem a constante de decaimento. Essa constante de decaimento, ela faz uma angulação sobre a primeira interjeição feita pela onda. Então, qualquer onda que for, a primeira interjeição, ela vai desdecair e procurar um decaimento exponencial. O decaimento exponencial, ele leva ao átomo de uma substância, de uma onda. Então aqui, se eu dividir a onda e observar todos esses tipos de ondas, eu consigo classificar cada um desses tipos. A primeira como hidrogênio, a segunda, a onda 2, quando tem 2 como outra, como tem 3. E aí eu tenho famílias de ondas também, famílias de propagadores de onda. Eu tenho o Sol, eu tenho a água, eu tenho o ar e eu tenho a terra. Por que não a terra? Metais terrosos, né? E as combinações delas. Viram? Bom, e aí, para fechar, né, porque a gente entrou nessa arca aqui com o tecnésio. O raio-x, então, é isso. Olha aqui, o raio-x é a onda muito dividida que ela chega a ficar bem pontiaguda. Ou seja, o tecnésio, ele é 43, né, diagnóstico. Mas ele utilizado na tecnésio metastável. Ele utilizado nessa indústria, ele vira 99, ponta de 99, que representa para nós uma tecnésio 99 metastável. Olha o M de onda partida. Beleza, 66 horas de meia-vida, né? Falando no organismo, dentro de uma circunferência. Olha que legal. Então, se todo átomo forma paredes, forma um organismo, se eu bato uma onda nesse átomo e essa energia entra, né? Vamos pôr aqui, ó. A energia entra nesse organismo. Pá. Essa energia que entra com essa força dentro desse organismo, ela vai bater nas paredes desse organismo. Aqui, ó, a onda ela vai entrar. Entrou, né? E aí ela vai entrar e ela vai sofrer os fenômenos aqui, ó. Bater. E isso vai decaindo ela no organismo. Pá. Vai fazer todos os movimentos do que a gente chama de... esqueci. A gente tem uma teoria que chama Monte Carlo radiação. Vamos ver se eu acho. Método Monte Carlo é uma poderosa ferramenta para simular a interação de partículas radioativas com a matéria. É isso aqui, cara. Monte Carlo é isso, né? É você fazer a simulação dessas batidas. Então, tipo assim, dependendo da matéria, né? A radiação ela vai bater e vai decaindo a sua força de batida. Quando a gente tem um harmônico,
referenciando essa matéria, né? A desmaterialização desse harmônico vai frente ao nível da parede, que é o gráfico que a gente falou que representa a adaptação das espécies, né? Os desemparedamentos do homem para poder desassociar a sensibilidade de uma forma mais sintética, né? Mais desconhecida ainda. O que desteme o homem e o que aperfeiçoa as suas interações com as radiações, observando que a onda, né, a onda ela é uma reta. E aí, se você intercala essa reta com efeitos, você desfracta a onda e cria novas espécies difractadas para poder serem servidas por ondas difractadas ou por dentro dos seus ambientes, dos seus ecossistemas e das suas relações. Interessante, né? E aí você sabe que agora o que é o raio-x? É o Sol dividido muitas vezes, né? E como dividir? Você tem que ter uma placa de divisão. Quer ver o raio-x, ó? A gente chama de anodo de raio-x. Anodo localizado na extremidade oposta do tubo de raio-x é um disco feito de tungstênio, um material que atrai elétrons, né? Vejam para vocês como é que a gente faz o raio-x, então. Espera aí. Você tem um cátodo que produz os elétrons, né? Que é uma onda de energia, que é uma corda de energia, né? E aí essa corda de energia, né? Pá! Ela vai bater, só que ela tem que bater em um ângulo que essa batida vai aumentar a proporção dessa corda, dividindo a batida em um número muito grande de vibrações. Então a gente tem um material muito forte e em um ângulo muito adequado para quando essa corda bater nele, né? Ele fazer a corda vibrar em um som muito alto, em uma frequência muito alta. E fazer a corda vibrar é você bater nela no ponto exato onde vai ocorrer essa divisão. Então, porque aonde você bater, depois que você bater na corda, ela vai dividir, desescalando a força que você emitiu. E como a fonte ela só cessa depois que você interrompe, a onda, a corda, ela vai continuar sendo mandada, né? E aí você vai mandar, e aí tipo o raio-x ele vai estar aqui, ó. E aí você vai ter que mandar a orientação, né, de divisão da onda, para que a onda emitida primeira consiga esse retrato aqui, ó, ou esse tipo de mola, uma mola que desaponta muito, desafina muito essa onda. E aí é isso aqui, ó, é esse tubo, né? É o tungstênio bem com um modelo com um desescalonamento também exponencial para desafinar a onda na frequência que o harmônico vai conseguir força X, ou seja, multiplicar. Legal, né, galera? E aí o organismo é essa bola aqui, ó, ou várias bolas que desembolam, né? Não, mas eu não quero falar isso. Vamos continuar. E aí a gente falou do tecnécio,
E agora a gente vai para o rênio. Vamos conhecer um pouco do rênio. O que seria esse rênio, então? Vamos ver aqui. O rênio é um metal raro, pertencente ao grupo 7 da tabela periódica, que apresenta o segundo maior ponto de fusão entre os metais. Ou seja, o rênio, se ele tem um grande ponto de fusão, quer dizer que ele é muito resistente. Metal resistente. O elemento químico rênio, o símbolo dele é Rzão, Ezinho, né? É uma razão que diz escala sempre sim, né? Vamos ver aqui, ó, no Wikipedia. O rênio é um metal branco, prateado, brilhante, que apresenta um dos maiores pontos de fusão. O ponto de fusão só do tungstênio que pede para ele, e pelo carbono, excedido somente pelo tungstênio e pelo carbono. É também um dos mais densos, excedido somente pela platina e pelo irídio. Ou seja, o valor de massa é alto. Ou seja, as partículas deles são muito... os átomos eles são muito compressados. Ele geralmente é comercializado em pó, porém pode ser obtido na forma compacta com até 90% de sua densidade teórica. Aplicações. Catalisadores de rênio platina são usados para obtenção de chumbo metálico, gasolina de alta octanagem e em superligas resistentes e elevadas temperaturas usadas para a fabricação de peças de motores de jatos. Legal. Extensivamente usado como filamento em espectrógrafos de massa e em detectores de íons, como aditivo de tungstênio ou ligas de base de molibdênio para melhorar suas propriedades. Catalisadores de rênio são muito resistentes ao envenenamento químico. São usados em determinados tipos de reações de hidronagem, hidrogenação e material de contato elétrico devido à sua boa resistência ao desgaste e à corrosão. Termopares que contêm ligas de rênio e tungstênio são usados para medir temperaturas de até 2.200 graus Celsius. Fio de rênio é usado em lâmpadas de flash para fotografias e usado em uma bactéria para o combate de câncer de pâncreas, conhecido como rênio 188. Isso aqui para mim é novo, né? Usado em bactéria para combater câncer. Caraca, né? Bom, tem muita... como eu falei, né? O átomo, os elementos que descompõem-se a partir de átomos, eles desexpressam nas matérias recombinações que fazem interjeições nos harmônicos e nos inarmônicos seres para poder desempregar melhores acondicionamentos em suas harmonias. Vamos ver aqui, ó. Rênio. O rênio, a gente tem uma reação grande que vai fazer com que o escalar da sua onda ganhe uma inflexão, ou seja dividido. E aí essa divisão ela vai propagar a onda, né, com a razão, com Rzão, que vai ser
vai sofrer a desporcentagem em um organismo, né? Ou seja, vai encobrar, vai desafirmar o seu valor no organismo, né? Reino. Legal. Vamos só ver agora como que é. E a prata, ela desexpressa mesmo, né? Você enxergar uma prata, o sol bate na prata. E aí a prata, ela desexpressa um grau de ritmo dessas ondas solares que fazem com que a gente seja atraído. Vocês já repararam? A prata, ela meio que atrai por conta de uma harmonia eletromagnética, né? Por conta por conta das suas configurações de interjeições, né? Então, quando a gente vê uma prata ou algo que expressa prata na natureza, bem polido, aquilo atrai, aquilo sofre uma facilitação comercial por conta da harmonia, principalmente prata polida. Reparem para vocês verem, é como se a prata ela fosse um filtro de energia eletromagnética. Até por isso prata, né? Prata. E agora a gente vai ver por último o bório. Lembrando que os harmônicos não são só condutas de circunferências, né? Toda a geometria, ela parte da harmonização das ondas que consentem estruturas de ligação. Agora eu vou afundar vocês, quer ver? Geometria planas. Então, se eu tenho um nó e eu consigo costurar esse nó, eu tenho pontos, né? Agora, quando eu consigo construir pontos em ritmos, eu tenho figuras. Esses pontos em ritmos que formam figuras, eles têm as faces que expressam essas figuras. E olha os elementos de uma geometria plana, que dizem harmônicos por costuras de cintilação das ondas. Então, todas as integrações nessas geometrias formam o decaimento exponencial de ondas. Logo, geometrias equivalem a tecidos orgânicos, né? Ou a reformulações de tecidos orgânicos no plano material. E aí todo mundo morre afogado. Né? Juntando esses conhecimentos, dá para poder fazer essas desadequações. E olha átomos, né? Olha que legal, cara. Você tem o átomo e as desexpressões do átomo sobre interferências materiais e sofrendo o desescalonamento. Olha só, para poder recombinar-se e integralizar-se a partir das recombinações e outros planos geométricos, porque essas superfícies diferenciais podem formar melhores adestrações dos sóis e das bandas de superfícies que regenciam a localização dessas matérias em propriedade de integralização ou de excursão de ondas, uma vez que as ondas elas são constantes, a gente discursa com elas, entendem? Fontes naturais, a maioria, ou o sol, né? Porque as fontes artificiais não.
A gente não tem que discutir com elas, a gente tem que controlar elas. Nossa, essa me pegou de surpresa. Aí agora a gente vai chegar pro bório, né? E aí, bório, o que você me diz? O bório é um elemento sintético do grupo 7 da tabela periódica com número atômico igual a 107. Olha, número atômico. Sua síntese é acreditada aos laboratórios alemães do centro de Helmholtz. Agiu até sentir. De pesquisas sobre íons pesados. Gzão, Szão e Zão. Agiu muito, sentiu muito e interceptou muito. Da cidade de Darmstadt. Desão, Armsteadio. Armações somadas aos adios na Alemanha. Em seu nome foi dada a homenagem ao célebre físico dinamarquês Niels Bohr. Onda em geometria de quadrado, ou seja, a gente tem uma dissentenciação de escalar na interjeição de uma equaçãozinha ou de uma escalaçãozinha que despressiona a interjeição de um parâmetro, Niels. E Bohr, a gente tem uma divisão que associa a um vaso, a um invasor, a um organismo, a reação que vai decair sobre essa razão, né? Sobre a razão desse B aí, ó, dessa fração. B é fração, Bohr, infração no organismo, decaindo a reação, né? Agindo em decaimento da reação. Bom, mas não é isso. Isso é uma teorização desse comprimento de nomeação, né? O bório, né, elemento de transição pertencente ao grupo 7, e é radioativo, ó. Radioativo transurânico, provavelmente metálico, sólido de aspectos prateados. Vamos ver aqui sua utilização. Bzão, Hzinho, beleza. Bório é um quinto membro da série 6D. Não. Também não. Espera-se bório seja sólido. Vamos ver para que utiliza. Se é radioativo, deve ser para fornecer atividade para algumas coisas, né? Bório é um elemento químico com propriedades semicondutoras, viu? Ele conduz, né? Ele fornece atividade que tornam adequado para uso em dispositivos eletrônicos. A adição de bório ao silício, por exemplo, pode aumentar a condutividade elétrica, viu? A cintilação do material, tornando mais eficiente em dispositivos eletrônicos. Então, ele é um material que consente resistência nas vibrações diminutas, né? Nessas vibrações desses tipos de estações aqui, ó. De estações de onda, né? E aí não é à toa que ele tem esse montão de percussores eletrônicos, né?
a nuvem eletrônica dele, né? Vamos jogar ela ali. Vamos plotar ela. Tchan, tchan, tchan. Ctrl V. Olha só. Então eu tenho um átomo de bório. Um átomo de bório. Aí vamos jogar esse átomo então. Ó. A superfície de adesão dele dissente muito, porque tem muitos elétrons. E todo o elétron que é interjeitado por elétrons de outra dimensão, ou contrários a ele, por exemplo, a positivo ou negativo, vai se desentender, consentindo o desvio das suas trajetórias, ou seja, ele vai se expansão pressionar, ou seja, vibrar. Como ele é um elemento radioativo e ele tem uma camada eletrônica muito grande, ele consente maior número de vibrações sem se desassociar. Logo, ele é ligado a ligas metálicas ou semicondutores, ele consegue uma boa integração material, uma boa composição que permite a gente regenciar ele nas construções de produtos diferentes, né? Como produtos estruturais, tipo ligas metálicas e etc, etc. Não, agora eu tô exaustivamente me desligando dessas coberturas e me religando ao mundo aquático, que é um mundo mais calmo e menos desempresários pressados para contratar pessoas adequadas e inteligentes para poder conduzir as suas empresas a descobertas e alcances maiores nos respeitos harmônicos de integração e utilização desses comprimidos de vida, né, desses artificiais harmônicos, que nos faz descobrir melhores adequações harmônicas, né, melhores instalações e produtos mais sustentáveis a partir do uso controlado, né, dessas descobertas. Então é cozinha de elemento mesmo, é cozinha das expressões desse elemento, elaboração, teorização, consentimento e sobretudo a confiança, né, na caracterização para poder se descumprir, buscando a eficiência dos estados. E lembrem-se, né, a harmonia é crucial, e uma vez que nós temos uma capacitância para essa harmonia, desenvolver relações de melhores capacitâncias nos diz revelar futuros, porque o futuro é a autarquia sensibilizada de administrações de energias, né? Logo, o adestrar desses consumos, né, faz com que a gente consinta entre a sociedade, né, e associações de valores domésticos ou domesticados pela ciência entrem na conciliação impressa, né, e desimpressa o homem no quesito de saber sobre essas possibilidades, essas portas de pesquisa e de transformações nas integrais que elas fazem em nós, buscando harmônicos. Não é bom a gente melhorar os equipamentos de música, né, para poder fazer sonoridades muito mais
sustentáveis no sentido das desexpressões ondulares, né? Ou seja, instrumentos, né, de sonoridade que conseguem melhores relações com o ambiente, com os intemperismos do ambiente, isso e aquilo. E esse é o sentido das construções, né? E não o sentido por exemplo, o sentido das ruas aqui, das ruas e dos padrões de convencimento, né, dessas utilizações, né? Ruas desorganizadas, passeios desorganizados, desadequações, no sentido de ultrajar o ambiente para poder dividir esse ambiente nas utilizações. Você tem ruas com passeios pequenininhos assim, ó, calçadas pequenininhas para as pessoas passarem e andar, e aí às vezes até passeios destruídos, e aí as ruas enormes para carros passar, sabe? E aí você vai na rua, o que mais tem? Pessoas adestradas para esses utilitários, né? E aí elas acabam, se a rua não está arrumada, eu não vou arrumar, mas também nem vou utilizar. É o que as pessoas fazem nos seus ambientes de caça, né? Se tá sujo, eu nem vou chegar perto. Da eletronegatividade. Eu nem vou chegar perto porque tá sujo e o interjeitor dessa sujeira não foi eu. Eu não vou virar cúmplice da sujeira e também não vou organizar a sujeira. E a mesma coisa acontece. Logo as pessoas criam soluções para ignorar aquilo que seria bom ser feito, né? E aí essas soluções são carros e todos esses desequilíbrios de ruas, né? Você vai para uma rua, não tem continuidade, né? Você sai de uma rua, você entra em outra, parece que não tem continuidade. Só o asfalto mesmo que salva a galera. Só o asfalto. O resto, no quesito harmônico, é bem impreditivo, né? É bem desauxiliar. Não é chefe, né? E aí, paz iguales para lá, né? Vamos ficando por aqui com a atenção desses nossos nobres, nobres seres aquáticos que interceptam o meio ambiente aquático para poderem desenvolverem suas tecnologias de sensibilização com os discursos diretos e indiretos desse ambiente, para buscarem melhores localizações e adaptações de serem acolhidos e de acolherem as suas obrigações diárias. Vejam vocês, nós vivemos 24 horas por dia e a gente vai atropelando tarefa por tarefa para poder buscar formas mais fáceis de dopar os desânimos, né? E acreditarmos que estamos animados, estamos vibrando nas concorrências ambientais. Esses organismos, eles não precisam fazer nada. A natureza deles e os desimpulsos, né, do equilíbrio do ambiente lhes avisam a partir das intercepções desequilibradas para a intuição da localização que eles precisam de se desenvolver para ir para o lugar que aparentemente parece ser mais equilibrado. E se eles morrerem, morreram. Mas eles estavam seguindo o sentido da natureza e das suas intuições halogênicas, né? Que discutem com essa a ambição natural e não a ambição artificial. E
A falta de adequação social, no sentido econômico, financeiro, faz com que as pessoas tomem decisões assim, desarporadas. E aí isso vai passando para as espécies e vai designorando os trajares do ambiente, que é o maior predominador de sensações. É o maior repouso que a gente tem, é o ambiente em que a gente está. Ele que informa a gente a segurança que a gente tem para saudar e ser saúde, né? Para uns e para os outros, para desvibrar a harmonia que nos chega sem muita desconfiguração ou interseção de efeitos, né? Mas aí, cada um pensa do jeito que quiser. Isso é só umas denominações para a gente desintegrar mais uma busca por esses conhecimentos periódicos. Eu vou ficando por aqui e aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Fui.